Olá, tudo bem? Meu nome é Gleidson Salles, sou médico veterinário, trabalho em serviços técnicos da Zoetis, faço parte do Laboratório de Virologia Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual sou doutorando. E hoje vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Anticoccidial Sensitivity Test as a Tool for Choosing Anticoccidial Programs Based on the Sensitivity of Molecules. A coccidiose, sem dúvida, é uma das principais doenças da avicultura mundial. Blake, em seu trabalho em 2020, buscou entender e compreender de maneira mais clara quais eram os custos relacionados à coccidiose e chegou a um indicador alarmante de 3 bilhões de dólares gastos por ano no mundo com a coccidiose. E esses 3 bilhões são divididos em dois pilares. O primeiro deles é através da profilaxia, o segundo deles é através das perdas subclínicas, ou seja, do campo, né? Então as perdas de índices zootécnicos, enfim, né? Sempre lembrando que o custo do frango, 75% desse custo é relacionado à nutrição. Então uma boa integridade intestinal, um alto controle de coccidiose vai representar uma maior rentabilidade no final de toda a cadeia. Mas para isso é importante que todas as ferramentas sejam utilizadas, principalmente as ferramentas de campo que são relacionadas ao diagnóstico, né, ao diagnóstico clínico, que existem muitas falhas, principalmente da Eimeria máxima, né, quando a gente fala de coccidiose, a Eimeria máxima é uma delas. E os programas de anticoccidianos também podem ser melhorados, né? O que a gente observa é que muitos programas, os programas aí, basicamente 2 programas por ano, a maioria das empresas trabalha dessa maneira, eles utilizam moléculas repetidas por longos períodos. Além disso, fazem rotação entre moléculas, principalmente ionófilos, do mesmo grupo, dos monovalentes. E isso faz com que as moléculas, ao passar do tempo, percam a sua eficácia, né? Sejam mais resistentes. Eimerias apresentem resistência a essas moléculas pelo largo período de disposição. Então, a chave para que tudo isso possa ser melhor manejado, sem dúvidas, é a rotação de anticoccidianos de uma maneira mais prudente, ética e racional, baseada na escolha das classes, baseada no desafio também, e na rotação e descanso de moléculas. Nesse contexto, o nosso trabalho teve o objetivo de buscar trazer uma visão de qual molécula pode ser utilizada para compor programas subsequentes de anticoccidianos, baseadas nos scores de lesão e índices zootécnicos através da utilização da ferramenta de teste de sensibilidades aos anticoccidianos. Esse trabalho ocorreu no segundo semestre de 2022. Além disso, 8 galpões com problemas clínicos sugestivos de coccidiose, numa integração de frangos no estado de Santa Catarina, Brasil. 5 quilos de fezes foram coletadas, divididas entre esses 8 galpões. Após a coleta dessas fezes, os cistos foram purificados e identificados para a Eimeria máxima. Após a coleta dessas amostras na empresa em Santa Catarina, foi adicionado dicromato de potássio para manter a integridade e qualidade dessas amostras, e após elas foram enviadas para o Centro de Pesquisa Veterinária em Amparo, que é o CAPEV. Então, o primeiro passo foi realizar a quantificação, a identificação dos oocistos e quantificação desses oocistos. No segundo momento, foi feito um pré-teste para compreender qual era a dose infectante necessária, né, para causar lesões de 2 a 3 no intestino dessas aves, então para ver quantos oocistos porulados eram necessários para causar essas lesões de 2 a 3. Depois, as aves foram alojadas, né, em 10 tratamentos, foram distribuídos 10 tratamentos. O tratamento 1 era um controle negativo, as aves não eram medicadas e não infectadas. O tratamento 2, controle positivo, não medicadas e infectadas. O tratamento 3 era lasalocida. O tratamento 4, nicarbazina mais salinomicina. O tratamento 5, decoquinato. O tratamento 6, nicarbazina mais senduramicina. O tratamento 7, monenzina. O tratamento 8, salinomicina. O tratamento 9, narazina com nicarbazina. E o tratamento 10, nicarbazina. Sempre lembrando que os produtos são as doses utilizadas são o que os fornecedores recomendam, e os produtos são os de referência utilizados nesse experimento. Além disso, foram utilizados 24 aves por tratamento, divididas em 4 gaiolas, 6
6 animais por gaiola, né? Até o dia 11, as aves receberam somente ração e água. No dia 12, as aves receberam esses tratamentos, né, descritos anteriormente. E no dia 14, as aves foram desafiadas com iméria máxima. E no dia 20, esses animais foram necropsiados para avaliação de índices zootécnicos e dos scores de lesão também. No gráfico da esquerda, é possível a gente avaliar os scores de lesão para iméria máxima sobre os diferentes tratamentos. Então, nós temos score 0, score 1, score 2, score 3, score 4, onde o tratamento de coquinato ele demonstra a melhor performance quando a gente avalia o percentual de ocorrência de lesões no intestino dos animais desse experimento. Nesse tratamento 5, basicamente, um percentual alto de animais não apresentou lesão nenhuma e também as lesões que apareceram foram score 1, diferente dos demais tratamentos. Quando a gente olha para os índices zootécnicos, então nós temos consumo de ração, indicador consumo de ração, peso corporal, ganho de peso e conversão alimentar, o tratamento 5 também ele se sobressai em relação aos demais. Quando a gente observa o peso corporal, o tratamento 5, que é o decoquinato, ele apresentou um peso corporal de 901 gramas aos 20 dias, demonstrando uma diferença estatística aos demais tratamentos e se igualando ao tratamento A, o tratamento 1, no caso, que é o tratamento controle negativo, onde as aves não foram desafiadas e nem medicadas. Quando a gente olha o ganho de peso, ele também foi igual ao tratamento controle negativo, diferindo-se estatisticamente dos demais, mostrando ganho de peso superior. E quando a gente olha para a conversão alimentar, embora ele seja estatisticamente igual ao controle negativo, ele é igual a alguns outros tratamentos também. Porém, ele leva a letra B. Mas, quando a gente pensa em um indicador conversão alimentar, ele foi inferior aos outros, né? O tratamento mais próximo ao dele é o tratamento 6, de carbazina mais sinduramicina, que teve uma conversão alimentar de 60 gramas superior ao tratamento 5. Ou seja, mesmo não demonstrando estatisticamente ser superior a alguns tratamentos, o tratamento 5 ele mostra em números que ele foi muito mais eficiente no indicador conversão alimentar, assim como ele foi no ganho de peso e peso corporal e consumo de ração. Então, o tratamento 5 ele se mostrou muito eficiente para controle de lesões, né? Ele teve uma redução, ele foi super eficiente na redução de lesões e também na performance zootécnica desses animais que estavam envolvidos no experimento. Sem dúvidas, moléculas descansadas, quando elas ingressam num programa de anticoxidianos, elas têm uma performance superior. Da mesma maneira, quando a gente executa rotação com diferentes classes de ionóforos, os mesmos têm performance superior. Então, com base nesses resultados apresentados no teste de sensibilidade aos anticoxidianos, a gente pode ter um indicativo de qual molécula apresentou maior sensibilidade e qual molécula também tem uma maior eficácia frente àquelas eimérias avaliadas, né, e que pode compor um futuro programa de anticoxidianos. Uma visão ética, prudente e racional são bases fundamentais para escolhas dos programas de anticoxidianos e para o sucesso no controle de coccidiose das agroindústrias.